E hoje os poderes executivo, legislativo e judiciário do Ceará vão criar uma comissão, né, para tentar acabar com a greve, o motim dos policiais. É o 9º dia de paralisação de parte do trabalho de policiais militares do Estado. Alguns deles já identificados, são cerca de 230, 240 aí que estão identificados, já tiveram processos administrativos abertos, 40 e poucos que estão presos, né, por conta já da identificação, da confirmação do envolvimento nesses motins e que já foram então recolhidos aí para unidades militares do Estado. E são 170 mortes registradas no estado cearense, né, em uma semana, pouco mais de uma semana hoje aí, de paralisação de um movimento que é basicamente de cabos e soldados da polícia, que estão encapuzados. A gente consegue ver algumas imagens aí que o Daniel Mesquita está colocando para nós enquanto a gente aborda o assunto aqui, para quem está acompanhando pelo youtube.com e pelo Facebook da Rádio Bandeirantes. Ao longo dos últimos dias aqui na Rádio Bandeirantes, a gente ouviu especialistas, tratou a fundo aí desse assunto, né, que é muito preocupante. É importante a gente discutir e analisar aqui as providências que estão sendo tomadas, né, por homens fardados, né, que acabam virando para o outro lado e se associando aí àquilo que tem que ser combatido, né, que é a insegurança pública, esvaziando pneu de viatura, depredando viatura, patrimônio público, né, e a gente tem legislação já para coibir e para punir esses atos cometidos, então, por esses policiais cearenses. O que a gente menos precisa agora é de uma nova legislação, porque se vier uma nova legislação, a gente sabe para que vem. Ela vem para anistiar esta conduta dos policiais. E normalmente é o que tem acontecido. Não aqui no estado de São Paulo. E por que não, Zaidan? E a gente ouviu um coronel da reserva da Polícia Militar aqui durante o feriado do Carnaval, e ele lembra que a última greve da Polícia Militar aqui no estado de São Paulo foi em 1988. De lá pra cá, nunca mais nós tivemos greve de policiais militares. Aquela de 2007 foi só da Civil? Foi greve da Polícia Civil, e quem fez a resistência à greve foi a Polícia Militar. Por isso que quase houve o confronto, né? Aqui no Palácio dos Bandeirantes. Aliás, quase não, chegou a haver. Quase não houve, exatamente, né? Chegou a haver disparo de policial civil para dentro do Palácio dos Bandeirantes. Teve um policial militar que ficou ferido até naquela ocasião. Até esse o coronel Glauco de Carvalho, nos disse que, na opinião dele, ele é um estudioso aí do assunto, esse foi o maior atentado contra a democracia no estado de São Paulo, na história do estado de São Paulo. 2007? 2007, 2008, lá aquela greve que você mencionou aqui recentemente, no começo até dos protestos no Ceará. Mas só para retomar, por que não há greve de policial militar em São Paulo, em estados do Sul, por exemplo? Porque essas greves que aconteceram no passado, e foram bem menores do que essa acontecida recentemente no Espírito Santo e agora em Fortaleza, elas foram greves que tiveram um resultado prático. Houve punição para os militares envolvidos. Então tem militar que até hoje tenta lutar na justiça com ação no Supremo Tribunal Federal para ser reintegrado à carreira. Eles foram expulsos da Polícia Militar, não conseguiram emprego em empresas de segurança porque ficaram manchados, e a gente sabe que há uma ligação entre policiais e essas empresas de segurança. Eles se conhecem, alguns deles até acabam prestando um serviço, um bico clandestino, né, o que não é legal para essas empresas, mas essa informação foi disseminada e eles não conseguiram uma recolocação. E policial normalmente tem outro policial na família, conhece um vizinho que é policial mais antigo, então a tropa sabe do desfecho dessa ação de 1988, que foi muito prejudicial para esses policiais que se envolveram e tentaram realizar motins aqui em São Paulo. Então é isso que precisa acontecer nos outros estados, é isso que precisa acontecer nos estados do Nordeste que estão sofrendo hoje com a greve, que sofreram recentemente, como o Espírito Santo, com a paralisação de policiais em greves, motins, revoltas aí, atos que a nossa legislação, principalmente a Constituição Federal, proíbem e já prevêem punição de até 12 anos de cadeia. E olha que a Polícia de São Paulo, ela, na comparação com alguns outros estados, ela é mal remunerada, né? Brasília, o Distrito Federal e Roraima são aqueles que têm os melhores salários, né, nas polícias estaduais.
Então, uma coisa é o fato de que os policiais, na média, no Brasil, ganham mal. Como os professores ganham mal, né? Os professores da rede pública, etc. E médicos da rede pública, enfim, a remuneração é baixa, ela só é alta para alguns cargos do poder público, né? Que tem salários, inclusive, às vezes escandalosamente altos. Mas a grande massa do funcionalismo público ganha mal, inclusive os policiais. Esse é um ponto. E eles devem, sim, reivindicar salários melhores. Agora, por que a polícia não pode fazer greve? A polícia ela é a face do Estado na sua função primordial, que é a segurança pública. A gente sempre repete, a segurança pública ela é a função primordial. O Estado foi concebido por causa disso. As outras funções que foram atribuídas ao Estado ao longo do tempo, principalmente do século XIX para cá, na saúde, na educação, no transporte, nenhuma delas é a função primordial. O Estado não foi concebido por causa delas, foi concebido por causa da segurança pública. E se a face do Estado, a representação do Estado, a expressão do Estado na segurança pública paralisa, o Estado deixa de funcionar, ele deixa de ser Estado. E o resultado é isso aí. Quantas mortes, Pedro? 170. O Moro, inclusive, chegou a dizer, a situação não está desordem. Não está descontrolada. Há sinal de caos, né? Pô, convenhamos, isso é anomia. O número mostra, né? Isso é anomia, isso é desordem. Não é? Então, o número chegou a 170, principalmente nas zonas periféricas. E ontem quem falou isso, a Bandeirantes, foi a presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB do Ceará, Débora Lima. Se você observar, a maioria dos homicídios eles acontecem na região periférica. E até então, como a gente não tem em que situações aconteceram os casos, e aí a gente não sabe se essas pessoas, a exemplo de algumas outras épocas, eram vinculadas ao crime, né, a alguma conta, alguma dívida, porque muita gente alega o fato de não ter antecedentes criminais, não ter envolvimento com crime. Isso não é verdade, porque você pode nunca ter passado pelo sistema de justiça, entendeu? E acontecer a primeira vez. Então, quem mais precisa de segurança, Zaidan, dentro do que você está falando aí, é o que mais sofre hoje. Exatamente. Aliás, como sempre, né? Como sempre. Tem novidade, né? A população mais carente, aquela que precisa do serviço público, isso vale para a educação, para a saúde, é a que mais sofre. Agora, é muito duro para o cidadão, especialmente para esse que mais sofre, a que o Zaidan se refere, se deparar com policiais bandidos, né? Porque é disso que a gente está falando aqui. Eu fico imaginando quanto tempo depois dessa greve vai demorar para restabelecer uma relação que já não é boa por parte de uma parcela importante da nossa população com as suas polícias. Quando você vê um policial furando o pneu da viatura, quando você vê um policial aquartelado, um policial com o rosto coberto, usando uma viatura para distribuir comida para colegas dele que não querem ir para o trabalho, quando você vê um policial passando numa rua e mandando fechar o comércio, que tipo de confiança é possível ter num policial que, mesmo que mediante a pior das pressões, é capaz de se comportar como um bandido? Para mim, esse sujeito é irrecuperável para a polícia. É irrecuperável. Alguém pode dizer, não, mas ele estava no meio de um movimento, não, mas era greve. Policial que cobre o rosto, policial que fura pneu de viatura, policial que vai distribuir alimento para colega aquartelado, é bandido e sempre será bandido. Não tem recuperação. Então, do governador do Ceará, só pode se esperar uma coisa a partir de agora, que é mão firme. Por mais que seja difícil esse tipo de negociação. Não foi pro Artung, né? E depois veio o Renato Casagrande e desfez tudo o que ele fez. Né? O Paulo Artung não deu o aumento porque não tinha dinheiro e não deu anistia, porque sabia no que ia dar. Casagrande sustentou até o fim do mandato. Aí vem o Renato Casagrande, que se elegeu não com apoio formal, mas informal, porque eles eram parceiros políticos ali no Espírito Santo, e desfaz tudo que tinha sido feito no passado, dá uma anistia aos policiais militares do Espírito Santo. Não é à toa que agora já começou de novo o movimento no Espírito Santo. Porque sabem que se apertar, o governador entrega. Como fizeram em Minas Gerais também. Apertou, o governador entregou. É fundamental admitir a dificuldade, né? É diferente de você negociar. Qualquer negociação com um funcionário público ameaçando greve é difícil, né? Ainda mais com funcionários armados. Isso não é. Por isso é que o Supremo disse não pode e acabou. Então é uma pena o que está acontecendo no Ceará, porque a polícia cearense está revelando uma face bandida. E para bandido só tem um tratamento, mesmo que sendo policial. É cadeia.
é o rigor da lei. O governador tem que ser duro para agir rapidamente e começar a interromper essa sangria, que é essa quantia inacreditável de mortes por lá.